Vamos lá, vamos começar então a nossa cerimônia de premiação dos TFs, tá? Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer aqui a participação, né? E como coordenador da disciplina, é muito bacana esse evento, porque a gente sabe que o TF, ao longo da graduação de vocês, tem, ou deveria ter, né? Posso falar que tem, né? Um papel bem especial. Para muitos, talvez seja o primeiro trabalho individual, de início a fim, que vocês são sujeitos, né? Por isso que, pelo menos na minha época, que não faz tanto tempo assim, a gente chamava de monografia, né? A pessoa pode ser em grupo, monografia não faz sentido ser grupografia, né? Então, mas que a gente, na produção, mantém essa tradição, né? Porque é isso que vocês serão exigidos quando vocês chegarem no mercado, né? Então, vocês vão ter que começar de uma ideia e, a partir dessa ideia, vocês desenvolverem todo o arcabouço teórico, vocês realizarem experimentos, testes, saber o que já deu certo e o que já deu errado, né? Essa aí é a jornada do TF, né? Essa frase tá na moda, né? Então, como conclusão dos eventos de 2023, a gente tem a premiação, né? Então, de acordo com as avaliações, então todos vocês aqui, os 4, incluindo o Alex também, que está lá do outro lado do mundo, né? Todos vocês já foram submetidos à banca, vocês já foram muito bem avaliados, né? Dentro de uma triagem de cerca de, eu não lembro o número exato do ano passado, mas algo em torno de 70, 80 alunos, vocês se diferenciaram entre os 11 indicados a prêmio, tá? E desses 11, houve uma triagem feita pelos professores da banca e vocês são os finalistas, tá? Então, acho que isso é motivo de muito orgulho. E vocês que estão entrando no mercado agora, vocês vão perceber que talvez essas pequenas, não tão pequenas conquistas vão fazer muita diferença lá na frente, tá? Então, assim, mas o que um A ou um B vai fazer diferença no meu... Ninguém vai entrar no Júpiter para ver meu histórico. Não vai. Mas dentro do assunto que vocês vão explorar aqui, com certeza vocês vão mostrar uma proficiência diferenciada em relação a Brasil ou algumas vezes em relação ao mundo, tá? Então levem isso, que seja pelo orgulho de estarem aqui e também por ter sido um trabalho desenvolvido 100% por vocês, tá? Então, de antemão, já dou parabéns para os 4, Alex está aí também, tá? E vamos então. Então, a gente precisa definir quem vai ser o vencedor, tá? Nesse evento agora, o primeiro colocado vai receber um prêmio ofertado pela Fundação Vanzolini. Vou passar a palavra para os professores aqui daqui a pouco, tá? E vai ser da seguinte forma, né? A gente se organiza, não vou fazer nenhum sorteio formal, mas a gente pode começar pelo Alex, que tá online, né? Cada um vai fazer a sua apresentação aqui, que já está bem ensaiada, bem treinada, tudo certinho. Vamos lá, 10 minutinhos, no máximo estourando 15, não vai ser igual na banca que a gente corta e passa para o próximo, né? Então existe uma certa flexibilidade, mas não muito mais do que isso, tá? Então eu peço para vocês não passarem de estourando 15 minutos, tá? As apresentações serão sequenciais, então começando pelo Alex, o próximo já levanta, a apresentação já está lá, vem aqui, apresenta, o próximo e o próximo, tá? Feito isso, a gente abre o espaço para a banca poder tecer os seus comentários. Todos eles já leram, já discutiram, já trabalharam em cima dos documentos de vocês. Então veja que vocês já deram muito trabalho para essa banca já, né? Mas esse é nosso papel aqui. E feito isso, a critério da banca, eles podem ou anunciar o vencedor
ou então podem se reservar alguns minutinhos para consensuar, para ver se teve algum tipo de modificação, tá? Mas, enfim, aí o espaço é da banca, a banca vai decidir como apresentar. O importante é que serão anunciados o vencedor, então é um só. Por favor, banca, não quebrem protocolos de novo, dividindo o prêmio, é um vencedor, tá? E, eventualmente, no caso de julgamento deles, pode ser declarado uma menção honrosa, isso, um mérito, né? Uma menção honrosa para aquele trabalho que ficou bem legal, desempatou por detalhes, né? Mas é importante isso, que seja bem definido, cada um deles, tá? Joia, gente. De nosso lado aqui, tranquilo? Alex, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então tá bom, gente. Então, dando início às atividades, eu passo a palavra aos membros da banca, se quiserem tecer algum comentário. Professor João Amato, como presidente da Fundação Vanzolini, se quiser tecer algum comentário sobre o prêmio e sobre a importância da gente estar aqui. Bom dia, pessoal. Para mim é uma dupla satisfação estar aqui. Como o professor Daniel Mota mencionou, representando a Fundação Vanzolini, pela diretoria executiva, não é? E também como professor aqui do PRO já há algum tempo, né? Já participo dessas sessões também há muitos anos, já orientei dezenas e dezenas de trabalhos de formatura. Alguns chegaram, inclusive, nesse estágio de indicação para premiação, e que eu me lembre, nos anos mais recentes, um ganhou um prêmio, há uns 2014, 2013, ganhou o prêmio Otto Beckmann. Então, falando do prêmio, né, o prêmio leva o nome Otto Beckmann, que foi um professor do departamento já há algum tempo atrás. Quando eu cheguei aqui no departamento, ele já não estava mais entre nós. Então, vocês se imaginam, já faz algum tempo, né? Não sei se o Davi conheceu alguém, acho que ninguém conheceu o professor Otto Beckmann. E eu considero, só estou reforçando aqui, que esse realmente é o ápice, né, de todo o processo de formação do engenheiro de produção aqui na Poli, né? E vocês, em especial, né, os 4 finalistas aqui, podem se considerar vencedores, né, de uma longa jornada, né, longa e disputada jornada, tá certo? E aqui quero dar os parabéns do coração a todos vocês e desejar muito, muito sucesso, né? Eu sei que todos os formados aqui na produção, na Poli, né, todos os engenheiros vão fazer muito sucesso nas suas carreiras profissionais, mas vocês com certeza têm um compromisso até diferenciado nesse sentido, tá claro? E já está dito, né, está lá no site, eu ainda fiz um pouco um retrospecto aí, visitando as premiações. Eu acho que tive aqui acho que o professor André Frioli me convidou há uns 5, 6 anos atrás, né, numa sessão de premiação também, foi um pouco antes da pandemia. E isso, quero dizer que essa ideia de a gente fazer uma sessão, comemorar isso num momento como esse, é de fundamental importância para vocês, para os premiados, eu diria para todos os alunos que vão chegar, né, tendo como essa referência, né, de excelência na produção acadêmica, na formação do engenheiro de produção aqui no Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Dito isso, eu acho que eu não vou falar mais, é isso aí, né? Passo a palavra, agradeço a participação dos colegas aqui, Fernando Bersanetti, professor André Fleury, é uma grande satisfação participar toda vez que sou convidado, faço isso com o maior prazer. Sucesso a todos, bom dia. Não, então, você não falou parabéns para nenhum dos orientadores, né? Pô. Bom, além dos alunos que estão concorrendo, eu queria dar parabéns à professora Linda, se eu não me engano é a primeira vez que ela tem um TF indicado, é isso? Cadê a Selma? Não está? Também é a primeira vez, se eu não me engano, que a Selma teve? E o Dario teve? É a primeira vez que teve aluno indicado? Então é isso. Então, a professora Linda que está debutando hoje. E dos 3 é a mais antiga, né? Então, de casa.
de idade também. Eu não queria falar isso, mas tudo bem. Então, parabéns aos docentes pela orientação e parabéns aos alunos pelo trabalho. Bom, eu estou aqui representando também a Fundação, eu sou do Conselho da Fundação. Ano sim, ano também, o André me convoca para o prêmio, né? O ano passado eu não estava, mas em 2022 eu estava, 2020 eu estava. Então, ano sim, ano não, basicamente. Isso, ou não, né? Eu sou tão chato que é melhor ele para ir lá brigar com os alunos, como sempre. Bom, obrigado, gente, parabéns. O prêmio Otto Beckmann é um prêmio concedido pela Fundação desde quando eu era aluno de graduação, nos anos 90 já existia o prêmio, então é uma coisa que a Fundação contribui para o departamento já há pelo menos aí 30 anos, então, que eu saiba, né? Talvez o André, que tem uns 3, 4 anos antes do que eu de graduação, saiba, se já tinha na tua época já? Então já tem mais de 30 já. Então anos 80. Que é uma referência aí a um grande docente da escola, uma pessoa da tropa, né, que implantou o departamento, que trabalhou aqui na engenharia de produção lá nos anos 50, 60. Então é uma grande referência aí. Então parabéns aos alunos e parabéns aos docentes. E vamos às apresentações, né, professor Daniel? Então vou passar para o professor André. Então tá bom. Então, antes da gente começar, parabenizar, porque eu acho que não é um trabalho, todo mundo que vai estar aqui na frente, não é um trabalho só do aluno, tá? Então é um conjunto entre aluno e orientador, então acho que todos os orientadores aqui estão parabenizados, né, pelo excelente trabalho. E acreditem, alunos, tem uma competição bem calorosa entre quem está aqui, então, mas brincadeiras à parte. Então, parabéns, tá? E agradecer o pessoal da Fundação que veio fazer uma cobertura, né, aprender um pouquinho com o trabalho de vocês, né, e saber que existe essa disposição do departamento, né? Então tudo que vocês estão fazendo, às vezes a gente não tem noção quando a gente está lá na sala, no nosso escritório, no nosso quarto, estudando cálculo 3 lá, virando noite, tudo, todos nós passamos por isso, né? Mas que a sociedade tem um interesse muito grande em tudo que é feito aqui. Então, assim, trabalhos são divulgados, são apresentados, tá? Então saibam que o que vocês estão fazendo aqui é coisa relevante, né? Por fim, agradecer ao professor Davi, departamento, por toda a estrutura e todo o apoio e suporte, né? Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos começar pelo Alex, e aí então logo ele termina e o próximo já se posiciona aí, tá bom? Alex, tá contigo aí 10, estourando 15 minutos, vou cronometrar, hein? Tá, eu vou tentar apresentar aqui a tela só para confirmar. Consegue ver? Estamos te vendo, não estou vendo sua tela. Agora sim. Tela, modo edição, você apertar F5 aí, vai para modo de apresentação. Já está na apresentação, não? Não, você está com um outro monitor então, porque a gente está vendo a edição. Espera aí. Vai lá em slideshow, você consegue inverter. Ali. Perdão. Não é isso não. Qual que seria, perdão? Encerra o compartilhamento. Opa, isso aí. Encerrou? Agora vai. Não, compartilha a tela primeiro. Está antes, né? Faz. Agora, compartilhou a tela? Aí. Sim. Tá, eu acho que eu vou trocar aqui a tela, então, vamos ver se funciona. Isso. Tá indo? Não, tá no modo edição. Aperta, vai no... Oi?
Não, tá. Não, deixa a tela compartilhando. Tá. Deixa eu ver sua tela. Minha tela tá compartilhando aqui. Ótimo, beleza. Agora, vai ali em cima no monitor e troca do automático para o outro. Na direita ali, em cima. Aqui. Caso. Espera aí que eu acho que a tela que está monitorando é outra. Eu vou tentar compartilhar todas as telas juntas. Eu acho que vai ser mais prático. Fazer desse jeito. Tá comendo seu tempo, hein? Tá. Não, é só para dar pressão mesmo. Foi ou não? Agora vai lá em cima em Display Settings. Em cima aí nessa tela. Isso. Agora, isso. Aí. Pronto. Foi? Isso aí. Vai lá. 10 minutos. Vamos lá. Tá bom. Bom dia. Meu nome é Alex Tetsumiagi e o tema do meu trabalho de formatura foi Analysis of 5 Bottlenecks for Lithium and Boron Extraction from Short Platforms. Consider Environmental and Financial Factors. Bom, meu sumário foi dividido em 4 pontos: introdução, fundamentos, análise de gargalos e, por fim, as conclusões. Falando inicialmente da introdução, a motivação para minha pesquisa é relacionada ao fato da busca ativa em crescimento para a comercialização do lítio, com foco principalmente em baterias. Um exemplo disso seriam os dados do consumo de lítio, que triplicou na última década, com projeções de 415 mil toneladas até 2050. Assim, embora o lítio possa ser extraído em diferentes fontes, incluindo minérios, resíduos eletrônicos ou água do mar, são necessárias novas fontes para atender a crescente demanda. Dessa forma, a água produzida pode ser considerada uma nova fonte para atender essa demanda. Entretanto, esse tipo de água possui concentrações de boro, que é um outro químico que pode apresentar condições detrimentais para o meio ambiente. Dessa forma, o objetivo da minha pesquisa é analisar 5 diferentes gargalos para remoção direta do lítio e boro provindo da água produzida, considerando os ciclos ambientais e financeiros. Descrevendo aqui mais detalhadamente o que seriam os ciclos ambientais e financeiros. O risco ambiental é limitado pelo limite máximo estipulado por cada país ou governo para a concentração de boro na água eliminada no oceano. E o risco financeiro envolve a viabilidade financeira de extrair e comercializar o lítio da água produzida com base nas tecnologias ou sistemas previamente adotados. Bom, segundo na parte de fundamentos, primeiramente a gente descreve o que seria a água produzida, que é definida como a água injetada em formações geológicas e extraída em conjunto com óleo. Assim, ela seria água de descarte na extração de petróleo. Considerando a extração dos químicos previamente ditos, que seria o lítio e boro, a gente vai considerar 2 tipos de processos, que seriam as membrana e a eletroquímica. Para fazer essa análise de dados, a gente vai utilizar modelos estatísticos com base em simulação de Monte Carlo, histogramas e intervalos de confiança. Por fim, para a definição de cada um desses 5 gargalos, foi utilizado um modelo que foi previamente elaborado antes do CCC por experientes expertos industriais do ramo, como pesquisadores da USP. Bom, o primeiro gargalo envolve o risco ambiental, que considera a quantidade dispersada de boro em água despejada para o oceano, com base nas leis ambientais de cada país, para evitar multas ou catástrofes ambientais. Assim, com a base de dados utilizadas aqui na tabela da esquerda e com base em pesquisas e artigos recentes, a gente pode utilizar essa equação matemática que define a condição de boro, na concentração de boro na água despejada finalmente. Seria a multiplicação da concentração de boro na água produzida inicial, vezes a multiplicação dos tratamentos, a eficiência dos tratamentos utilizados, que seriam os modos de reserva e nanofiltração nesse caso. Fazendo simulação de Monte Carlo, a gente chega nesses dados, com uma média mais ou menos de 5,2 mg por litro de água. E a gente pode ver que em alguns países ela pode ser adotada. Por exemplo, na Arábia Saudita, que o limite é justamente 5,4, entretanto essa tecnologia não poderia ser usada em outros países. Por exemplo, o Brasil, que tem limite de 5 mg por litro, ou a Noruega, que tem um limite de 4,5. Assim, fazendo uma análise mais adicional ao sistema, a gente pode ver que se quisesse adotar esse sistema para o Brasil, a gente teria que aumentar em 2,3 a eficiência do processo, por exemplo, na filtração, e para a Noruega um aumento de 7,2%. Bom, o segundo gargalo é uma expansão do primeiro, já que nesse caso é analisada a quantidade inicial de boro.
e não a quantidade final. Assim, a gente observa o risco financeiro de obter multas pelo sistema não filtrar boro o suficiente, segundo as leis ambientais. Assim, a gente pode considerar os dados anteriores e alguns países, que no caso eu vou utilizar os grandes, que é o Brasil, a Arábia Saudita e Noruega, e fazendo a manipulação matemática, a gente pode analisar a concentração de boro na água produzida inicialmente. Fazendo a simulação de Monte Carlo, a gente chega no resultado aqui, demonstrado aqui, e a gente pode ver que ela muda conforme o país adotado. Por exemplo, para o Brasil teria que ser um intervalo de confiança de 95%, a concentração geológica de boro que deveria estar presente quando fosse extrair petróleo tem que ser no mínimo 19,34 miligramas por litro. E a gente vê que aumenta conforme as leis regulamentares são mais flexíveis. Por exemplo, na Arábia Saudita é 21 miligramas por litro. E um resultado adicional que a gente pode ver é que a análise desse gargalo possibilitou a criação de uma ferramenta para identificar as possíveis processos geológicos que se adequam a essas leis ambientais. O terceiro gargalo é um problema de mercado que relaciona a viabilidade financeira de implantar o sistema de produção de lítio e boro, considerando custos e receitas, com foco principalmente em lítio. Utilizando dados da Bloomberg, que é um software que a gente usa para analisar preços e receitas e custos, a gente pode ver que, e além de pesquisas e estudos recentes, a gente pode identificar esse gargalo com a seguinte equação matemática, que a viabilidade financeira é representada pelo volume da água produzida, vezes a concentração de lítio presente nessa água produzida, considerando os preços do lítio e os custos do sistema adotado. Realizando também a simulação de Monte Carlo nesse caso, a gente pode ver que o resultado foi mais ou menos uma média de 38 mil dólares por tonelada de lítio. E a gente vê como o resultado é positivo, isso demonstra uma viabilidade financeira para adotar o sistema para remoção e comercialização do lítio. O quarto gargalo que eu analisei foi o problema de eficiência. Ou seja, esse problema é relacionado ao último gargalo que eu já acabei de falar, mas ele também analisa como é que são as tecnologias atuais ou as tecnologias recentes de extração de lítio e como isso afetaria o sistema. Utilizando, então, dados de recentes e análises de estudos recentes, a gente vê como é que a equação matemática pode ser representada similarmente à equação anterior, mas considerando também a eficiência do sistema de remoção de lítio. Fazendo também a simulação de Monte Carlo nesse caso, a gente pode ver que o resultado positivo demonstra que ainda há uma viabilidade financeira para adotar esse sistema, mas a gente vê que, como a eficiência do sistema não é 100%, como considerado no último caso, houve uma redução em 17,8 mil toneladas, aproximadamente $1.000 por tonelada aproximadamente, e a gente pode ver também qual seria a eficiência mínima necessária para esse sistema ser viável financeiramente. E a eficiência mínima necessária seria 24,4%. Bom, o último gargalo foi uma análise mais teórica, que analisa as vantagens e desvantagens que a microemulsão pode afetar nas tecnologias e os químicos utilizados. Aí, analisando conforme as membranas e eletroquímica utilizadas, a gente vai analisar na análise eletroquímica, a osmose reversa e a nanofiltração. Para a eletroquímica, a microemulsão pode agir como intermediário em processo de síntese de eletroativa, nanopartículas, facilitando a atividade eletroquímica. Ela também pode agir como mediador em processo de redução ou oxidação, ou seja, funcionando como um catalisador, acelerando o processo de remoção de lítio e boro. Considerando os processos de filtração de membranas, por exemplo, a osmose reversa, ela tem uma vantagem que é o auxílio no controle de enrugimento da membrana, que o enrugimento da membrana é relacionado ao período de vida da membrana, agindo como dispersante no tratamento da membrana. Entretanto, tem que se tomar muito cuidado com a composição e estabilidade dessa microemulsão, porque ela também, em condições inapropriadas, ela pode agravar o enrugimento da membrana, reduzindo o tempo de vida dela. Por fim, para a nanofiltração, a gente pode ver que ela tem umas vantagens, a microemulsão tem uma vantagem de auxiliar na separação seletiva de íon, mas ela tem a desvantagem de ser um fator como interação de surfactantes, separação de fase ou tendência de incrustação, podendo afetar o desempenho a longo prazo e a sustentabilidade do processo de nanofiltração. Indo por fim à conclusão, a gente pode ver os 5 gargalos e considerar o estudo dela para riscos ambientais e estudo para riscos financeiros.
E a gente pode ver que tanto para riscos ambientais e financeiros, os financeiros demonstraram viabilidade financeira e os riscos ambientais podem ser controlados de acordo com o país. Então a gente pode concluir que o sistema em si tem risco baixo para ser aplicado. Alguns próximos passos ou algumas próximas pesquisas que poderiam ser realizadas com esse projeto seria estudo contra as hipóteses para cada gargalo ou uma análise conjunta, porque essa pesquisa foi realizada individualmente cada gargalo. Uma análise conjunta poderia ser feita dos gargalos e um meio de fazer isso seria por meio de redes bayesianas, por exemplo. Muito obrigado. Questão? Legal. Obrigado, Alex. Vamos seguir as 4 e depois a banca quer fazer algum questionamento ou não? Pode seguir? Tá bom. Próxima apresentação, então. Vai lá, Ângelo. Essa aí? Joia. Ângelo, 10 minutos, vamos lá. Alô? Bom dia a todos, meu nome é Ângelo Inoue, eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de formatura que foi feito sob a orientação da professora Linda, sobre a aplicação de delineamento de experimentos complexos em um sistema robótico de combate voltado para a competição. Esse é o sumário dos temas que serão tratados, partindo de uma sessão introdutória de contextualização, passando pela descrição do problema, a metodologia utilizada, a análise de dados realizada e, por fim, as conclusões e recomendações. Bom, começando a falar um pouquinho do projeto robótico sendo analisado, em questão, é o robô denominado Samurai, que é um robô de combate da categoria Heavyweight, de 250 libras, aproximadamente aí 113 quilos. Ele foi idealizado por um grupo de 6 colegas que também fez parte da equipe de robótica aqui da Poli, a Thunderrats. O projeto foi construído em parceria com uma empresa de engenharia, a ARC, e desde o início, desde a sua concepção, os membros pretendiam participar na BattleBots, que é uma competição que acontece lá nos Estados Unidos, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Essa aqui é uma linha do tempo com os principais marcos do projeto, e aqui estão as versões do projeto ali, as representações em CAD, com o CAD inicial aqui em fevereiro de 2021, até o robô praticamente todo montado ali em meados de junho de 2022. Bom, como foi apresentado, o projeto em questão é um robô de combate, da categoria de combate, então vou trazendo um pouquinho mais sobre como funciona o combate de robôs. É uma modalidade competitiva, dividida em categorias de peso, que variam aí entre 150 gramas até 113 quilos, conforme apresentado nessa tabela, nos quais os projetos se enfrentam dentro de arenas de segurança, em rodadas com duração e regras pré-determinadas, e os vencedores o vencedor, no caso, é decidido ou por nocaute ou por decisão dos juízes, que levam em conta critérios como dano, agressividade e controle da partida. Trouxe aqui algumas fotos de arenas utilizadas. A primeira, a BattleBox, utilizada na BattleBots lá nos Estados Unidos, e a segunda, a Arena Robocore, utilizada em eventos e competições aqui no Brasil. Trouxe também algumas animações para ilustrar o porquê da necessidade dessas arenas, visto que geralmente os robôs possuem sistemas de ataque rotativos que envolvem bastante energia. A presença dessas arenas bem robustas é essencial para garantir a segurança de todos durante a decorrência desses eventos. Eventos esses que têm crescido bastante, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, mas também em países como Índia, Rússia e China, com as competições sendo transmitidas em plataformas como YouTube e Twitch, ou até mesmo pela televisão, como é o caso da BattleBots. A BattleBots, falando um pouquinho melhor sobre, que é a competição pretendida pelo grupo desde a concepção do projeto, foi a primeira grande competição e precursora do combate de robôs. Ela foi criada ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Atualmente ela é uma das mais famosas e mais prestigiadas competições que existem. Ela ocorre no formato de um programa de televisão, que é transmitido pelo Discovery Channel, e seus episódios alcançam ali em média 580 mil espectadores na estreia, mas esse número é bastante ampliado em reprises e principalmente transmissões fora do solo estadunidense, em mais de 50 países, incluindo o Brasil. Apesar do aspecto de entretenimento ali que tem do combate de robôs, ele não deixa de ter a sua relevância técnica nos projetos, que contam com otimizações estruturais feitas a partir de software de simulação de elementos finitos e otimização topológica, e que também esses projetos são compostos de diversos materiais nos quais são aplicados métodos de fabricação como usinagem de precisão e manufatura aditiva,
E acho que o principal aqui que seria a utilização e controle de motores de alta densidade de potência, que é um tema que tem estado bastante em alta aí, dado a mudança do paradigma da mobilidade, com o uso de modais que fazem uso desses motores de alta densidade de potência, como carros, caminhões, ônibus, motos, entre outros. Passando aqui para a descrição do problema, dado que o tempo de um combate ele é limitado, para um robô ser competitivo, é necessário que ele seja eficiente na sua movimentação e no acionamento do seu sistema ofensivo, que no caso do Samurai é uma barra horizontal de impacto ali que gira mais ou menos rente ao chão. No entanto, nos primeiros testes realizados pelos integrantes do grupo, que foram feitos apenas com variação de parâmetros eletrônicos, foi encontrada uma grande dificuldade na realização desses testes e os resultados obtidos foram considerados como insatisfatórios, sendo que o melhor tempo obtido de aceleração da barra foi de 18,5 segundos. Detalhando um pouco melhor aqui sobre esse sistema de ataque aí do robô, ele é composto por uma barra horizontal de impacto que gira rente ao chão mais ou menos ali 2.000 RPM, 2 motores brushless de potência combinada aproximada de 14 kW, é um sistema de transmissão composto por engrenagens, polias e correias, e 2 controladoras eletrônicas de velocidade. Essa aqui é uma visualização em CAD do projeto do robô, sem a parte superior para melhorar a visualização, que mostra ali desde os motores acoplados ali atrás até a barra horizontal de impacto aqui na frente. Dados a dificuldade de se realizar os primeiros experimentos que foi encontrado e os resultados considerados insatisfatórios, decidiu-se então partir para uma abordagem de delineamento de experimentos, visando a redução do tempo de aceleração desse sistema, e foram utilizados aqui os 7 passos descritos por Montgomery para a realização de um experimento bem sucedido, sendo que os 4 primeiros aqui serão tratados nessa sessão. A começar pelo reconhecimento do problema, que foi o elevado tempo de aceleração nos testes iniciais, que tem um impacto direto na competitividade do projeto. Partindo para a escolha dos fatores, foram levantados 8 fatores divididos entre mecânicos e eletrônicos, sendo os mecânicos o tipo de correia e o perfil da polia, o peso da barra, que podia ser de 20,2 ou 19,4 quilos, a taxa de redução do sistema, que é dada pelo diâmetro dessa polia motora, e o aperto do sistema dado pelo deslocamento desse parafuso central ali nessa vista em corte. Já os fatores eletrônicos levantados foram o timing, que é uma medida em graus elétricos do adiantamento da comutação das fases pela eletrônica controladora, com os valores de 8, 10, 12 e 14. O starting power e a zona neutra, que são fatores que influenciam principalmente ali na partida dos motores, ambos variando entre 5% e 10%, e a curva que diz respeito ao mapeamento dos sinais recebidos pela eletrônica controladora. E por que ele foi considerado um experimento complexo, né? Porque desse título. Devido ao uso do fator timing com 4 níveis, ao invés dos tradicionais 2 de um experimento fatorial fracionado, visando analisar um maior intervalo ali de valores daquele fator, visto que ele foi considerado como um candidato a ser relevante por experiências prévias dos membros do grupo, e devido aos diferentes graus de dificuldade de troca entre os fatores, o que desfavorece a realização de um experimento totalmente aleatorizado, dado que isso demandaria um tempo bastante elevado para a execução dos experimentos. O fator timing de 4 níveis foi tratado de acordo com o método da substituição de Wu e Hamada, no qual um fator de 4 níveis é substituído por 2 pseudofatores de 2 níveis, que representam dessa maneira ali os 4 valores do fator original. E quanto aos diferentes graus de dificuldade de troca, os fatores foram divididos em 4 estratos de dificuldade, sendo que o mais difícil aqui, o primeiro estrato demorava em torno de 1h20 e precisava de 2 pessoas para fazer a troca, e o quarto estrato, o mais fácil, demorava por volta de 5 minutos. Esse aqui é um resumo, então, dos fatores e dos níveis dos fatores levantados, com o time sendo representado pelas letras A e B, as letras C, A e F representando os fatores mecânicos e as letras G, H e J representando os demais fatores eletrônicos. Quanto à escolha da variável resposta, foi o tempo de aceleração do sistema, e aqui foi considerado o conceito de tempo de subida, que é utilizado no controle de sistemas dinâmicos, que considera ali um intervalo de 0 a 90% da velocidade máxima do sistema. Então, foram no total 9 fatores, 7 fatores e 2 pseudofatores, divididos em 4 grupos de dificuldade de troca, e optou-se pela execução de 32 experimentos, formando assim um delineamento fatorial fracionado 2a9-4, split 3 plot com fatores de 2 e 4 níveis. Para a seleção do plano experimental foram utilizados os critérios mínimo setup, que diz respeito ao número mínimo de trocas necessário para cada extrato, para se poder estimar os efeitos principais e a média do experimento, e o critério mínimo aberration, que diz respeito aos confundimentos realizados. Então,
foram calculados o número mínimo de trocas por cada extrato, conforme apresentado nessa tabela, e foram elaborados 4 planos experimentais. O primeiro foi descartado por ter resolução 3, menor que os demais. O segundo foi descartado pelo critério Minimum Aberration. E o terceiro e o quarto foram considerados como planos equivalentes, sendo que optou-se pela execução do quarto. Com o planejamento traçado, então, foi possível definir os níveis de cada fator para todos os tratamentos. E tendo finalizado esse planejamento, pôde-se fazer a coleta dos dados, né, a partir para a realização dos experimentos. Eles foram realizados num galpão fornecido pela empresa ARC, com quem o projeto foi feito em parceria, né? Então, na presença de 2 experimentadores, com uso de EPI e barreiras físicas, o robô foi posicionado sobre uma chapa de aço para se assemelhar às condições das arenas, né? E a coleta dos dados foi feita a partir do armazenamento interno das eletrônicas controladoras, e a extração foi feita por um algoritmo desenvolvido em Python. Esse aqui é um exemplo do funcionamento desse algoritmo para os testes iniciais, dando ali a resposta de 18,5 segundos. Então foram coletadas todas as respostas, né, o tempo de aceleração em segundos para cada um dos 32 tratamentos. E a partir desses dados foi possível fazer a análise da influência dos fatores. Essa análise foi feita por meio do gráfico de probabilidade normal, um para cada extrato, né, de dificuldade de troca, contendo os fatores daquele extrato, as suas interações e as interações com os fatores de maior dificuldade. Então, aqui, por exemplo, no primeiro extrato seria um gráfico apenas com o ponto C, então o que não torna ele muito útil para análise, mas o segundo extrato contendo os fatores D, E, a sua interação D, e a interação com o fator C, e assim por diante. Então, para traçar os gráficos, foram calculados os estimadores dos efeitos do primeiro, segundo, terceiro e quarto. E quarto extrato. E esses aqui são os gráficos, começando pelo primeiro gráfico, que é o do segundo extrato, onde o fator D, taxa de redução, se mostrou significante. O gráfico do terceiro extrato, onde nenhum fator demonstrou significância. E o gráfico do quarto extrato, onde a interação BH e o fator G, curva, se mostraram significantes. Sendo esse o comportamento da interação BH. Então, a partir desses resultados, foi possível traçar uma configuração preliminar, né, com os valores ótimos de D e G. E quanto à interação BH, é necessário fazer experimentos confirmatórios para verificar a ativação dela, dado que ela é confundida, né, dado o planejamento do experimento, ela é confundida com a interação DE. Então, os experimentos confirmatórios são necessários para verificar qual delas está realmente ativa nesse contexto. Então, passando para conclusões e recomendações, foi possível ver que grande parte dos fatores não se mostraram significantes, o que simplifica bastante a elaboração de planos futuros para continuar testando o projeto. Foi possível obter uma redução de aproximadamente 57% no tempo de aceleração, com o melhor tempo obtido de 7,9 segundos, sendo que nos testes iniciais foi de 18,5 segundos. É recomendada, como foi dito, a realização de experimentos confirmatórios para verificar a ativação da interação BH ou da interação DE, para chegar numa configuração ideal de todos os fatores do projeto. E essa sugestão será levada, né, pro grupo de 6 colegas responsável por esse projeto, no processo constante de busca por melhorias dele. O projeto já está inscrito na próxima BattleBots, a gente está aguardando a resposta da organização, mas mesmo com essa necessidade e essa recomendação de se realizar experimentos confirmatórios, esses resultados preliminares já auxiliaram bastante na obtenção de um bom desempenho, como a gente pode ver aqui com alguns dos integrantes do grupo, lá na BattleBots, segurando uma ficha que é de vencedor de um combate lá, e aí se sagrando, né, sagrando a equipe como a terceira a representar o Brasil, no que atualmente é uma das mais importantes, mais relevantes competições de robótica que existem no mundo. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço pela atenção de todos e muito obrigado. Legal, Ângelo. Obrigado pela apresentação. Vamos seguir na sequência, então. Fernando? Obrigado. Pode começar. Então, só aprender como que... Tá. Bom dia, então, pessoal. Eu sou o Fernando. Vou apresentar um pouco do meu TF, que teve como tema Estudo da Eficiência de Linhas de refrigerante, de produção de refrigerante, aplicando o método de análise voltória de dados, ou DEA, e meu orientador foi o professor Dario. Que tem uma breve agenda do que será apresentado, do que foi abordado no meu trabalho, que vai desde a introdução até conclusões e perspectivas futuras.
Para introduzir, para contextualizar o trabalho, é legal citar que ele foi realizado em conjunto com o meu estágio, então foi uma grande engarrafadora de bebidas de reconhecimento mundial, e o estágio teve duração de 2 anos, e no segundo ano foi quando foi realmente desenvolvido o trabalho de formatura, mas eu tive vários inputs nesse primeiro ano que me fez pensar no trabalho já desde o 4º ano de faculdade e levar adiante esse projeto. Aqui então, a gente percebe, como eu comentei... Opa! Perdão. Como eu comentei, nos 2 anos de estágio a gente teve alguns inputs de que a avaliação da eficiência nas linhas de produção da companhia era calculada de uma maneira muito superficial e não levava em conta diferentes fatores e às vezes fatores muito, muito importantes. E por isso a gente conseguiu definir então um escopo para o trabalho, e para reduzir esse escopo, deixar esse horizonte um pouco mais conciso, a gente definiu que seria estudada as linhas de produção de refrigerantes envasadas em garrafas PETs não retornáveis. Aqui, o porquê da gente estudar essas linhas, para elas representarem 50% das linhas de produção da companhia e, em questão de volume, representarem mais de 67% em litros de bebida. Os objetivos do trabalho, então, foram, como objetivo geral, comparar essas 22 linhas com características semelhantes e aplicar o método DEA para identificar possíveis benchmarks. E, como objetivos específicos, a gente tinha desde pesquisas bibliográficas, passando por identificação e seleção de variáveis, modelagem e análise dos resultados das oportunidades. Como eu comentei, então, o método utilizado foi o método DEA, e esse método, basicamente, é uma técnica de análise de eficiência relativa criada por Charles, Cooper e Rhodes, e mede, basicamente, o desempenho relativo entre diferentes unidades tomadoras de decisão, que são também conhecidas como DMUs. Essas DMUs podem ou não ficar na fronteira de eficiência. Se ela estiver na fronteira de eficiência, quer dizer que ela é eficiente com relação às demais, e se ela não tiver, ela pode utilizar esses benchmarks que vão estar na fronteira de eficiência para traçar metas e objetivos para que elas consigam, no futuro, atingir essa fronteira de eficiência. Esse modelo, ele possui 2 modelos clássicos. Esse método possui 2 modelos clássicos. O primeiro é o CCR, que é basicamente voltado a retornos constantes de escala, e o segundo é o BCC, voltado a retorno variável de escala. A gente consegue perceber nesse gráfico da fronteira de eficiência por que cada um leva esse nome. Um tem um gráfico que é uma reta e outro que se assemelha a uma parábola, e a grande diferença entre eles é que o BCC não leva em consideração relação de proporcionalidade, e o CCR leva em consideração essa proporcionalidade. Então, quando um insumo entra, uma unidade de insumo também precisa sair. Além disso, esses 2 modelos, eles possuem 3 tipos de orientação. A orientação voltada para input, quando a gente quer minimizar os inputs, mantendo o nível de outputs. Orientação voltada para output, quando a gente quer, mantendo os inputs, maximizar os outputs. E uma não orientada, que é basicamente uma mistura dessas 2 anteriores. Aqui a gente tem, então, os 4 cenários que eu comentei: CCR voltado a input, CCR voltado a output, BCC voltado a input e BCC voltado a output. Falando um pouquinho mais sobre a empresa, como eu comentei, é uma grande franqueada de uma empresa de bebidas de refrigerantes, e é a maior engarrafadora dessa marca no mundo em volume de produção, em volume de vendas. Que tem algumas informações relevantes sobre a empresa, e é legal comentar que ela está distribuída em diversos países da América Latina, vai desde o Brasil até lá em cima no México. Aqui alguns produtos produzidos, então, refrigerante, água, chá, sucos e bebidas energéticas. E é importante ressaltar aqui que o nosso escopo do trabalho vai ficar voltado somente para os refrigerantes envasados em garrafas PET não retornáveis. Falando um pouco sobre o procedimento metodológico, eu segui basicamente esse passo a passo, que foi desde a seleção dessas DMUs, passando por variáveis, coleta de dados, escolha de um modelo e a execução da análise e a interpretação dos resultados. Então, primeiro, para a seleção dessas DMUs, foram selecionadas DMUs que eram comparáveis entre si e tinham as atividades semelhantes, e para isso foram selecionadas linhas de refrigerante que envasavam em PET não retornável e que eram avaliadas e controladas pelas mesmas variáveis. Depois, para a seleção das variáveis, foi selecionada uma lista, basicamente a partir de um brainstorming, das variáveis que poderiam fazer sentido, e depois foram selecionadas dentro desse grupo as variáveis mais factíveis para que eu compusesse o meu estudo. Então a gente tinha aqui as variáveis de input e as variáveis de output, que ficaram definidas depois de todo esse processo. Para a coleta de dados, foram coletados dados de fontes internas da empresa, e os dados
permeavam o horizonte dos 3 primeiros trimestres do ano de 2023. Então, do dia 1 de janeiro ao dia 30 de setembro. E as principais fontes de dados foram um RP chamado SAP, Microsoft Power BI e o Microsoft Excel. É importante falar que esses dados foram normalizados a fim de evitar distorções que podem ser ocasionadas, por exemplo, por mudanças nas unidades de medidas. Essa normalização foi feita a partir dessa fórmula e é por isso que a gente consegue perceber nos dados valores que variam de 1 até 0. Agora, para a escolha do modelo efetivamente, eu tinha, como eu mostrei anteriormente, 2 modelos para serem escolhidos e o modelo escolhido foi o BCC, principalmente pela grande diferenciação de máquinas, de turnos, de linhas, de colaboradores que a empresa comporta. Além disso, para a escolha da orientação, foi selecionada a orientação voltada para input, uma vez que temas como shelf life, projeção de venda e capacidade de estoque impedem que a gente produza mais do que a gente já tem produzido na companhia. Agora, para a escolha do modelo de discriminação de variáveis e execução da análise, foi selecionado o modelo multicritério combinatório por cenário de seleção de variáveis, principalmente por ser um modelo independente da opinião do decisor. Então, o decisor não tem nenhum papel ali, ele só realmente vai selecionar as variáveis. E também por possuir muito mais vantagens comparado com as desvantagens e comparado com os outros modelos também, que estão ali em cima. Esse método tem um algoritmo que basicamente você roda para cada par de variável até esgotar cada uma das variáveis, no meu caso eram 7 variáveis, e basicamente você precisa calcular a eficiência média de cada um desses pares, calcular o número de DMUs na fronteira de eficiência, normalizar esses 2 fatores e calcular uma média dessa normalização. Na segunda fase você vai fazer o mesmo processo, mas agora comparando os cenários. E todo esse processo foi facilitado pelo software OSDea GUI. Aí aqui então a gente tem um exemplo de como foi a rodagem desse algoritmo e a seleção dessas variáveis, que a gente tem então a fase 1, o primeiro passo, e as variáveis selecionadas foi a utilização de linha e volume de produção. A gente tem todos os valores aqui da eficiência, ali embaixo o cálculo da eficiência média, o número das DMUs na fronteira de eficiência, a normalização desses 2 fatores e a média dessa normalização. Quando a gente tem a maior média, é a dupla ou o par de variáveis selecionados. Depois de rodar para todas as variáveis, a gente tem então todos os cenários gerados, foram 6 cenários, que vai de 2 a 7 variáveis, e o cenário escolhido foi o cenário com 3 variáveis, e as variáveis escolhidas foram utilização de linha, quantidade de SKU e volume de produção em caixa física. Agora, os resultados gerados pelo modelo, a gente pode perceber que de todas as DMUs selecionadas, apenas 4 estiveram presentes na fronteira de eficiência, e isso representa um pouco mais de 18% do número de DMUs que foram estudadas. Além disso, a gente tem os benchmarks de DMUs, então quantas vezes cada uma dessas DMUs na fronteira foram referenciadas ou poderão servir de base para as outras DMUs estudadas, e a gente tem também os pesos de cada um desses benchmarks. Então, aqui, por exemplo, na DMU C3, a gente tem que 46% desse benchmark está relacionado a E15, 6% a G4 e 47% a H4. Agora a gente parte para uma análise um pouco mais profunda e relacionada aos inputs. Então, comparando inputs semelhantes. Comparando E15 e D6, a gente vê que mesmo com o volume de produção 24% menor, na verdade, ele apresenta um volume de 24% menor, mesmo com uma taxa de utilização de linha muito próxima com o seu benchmark. E uma sugestão de melhoria é a redução da taxa de utilização da linha ou redução do número de SKUs da linha D6. Além disso, comparando E8, D5 e A2, a gente tem que, mesmo possuindo uma utilização de linha muito semelhantes, a DMU D5 apresenta um volume de produção 30% menor e a A2 um volume de produção 60% menor quando comparado com a E8. E a sugestão de melhoria também temos a redução do número de SKU em A2 e uma redução da utilização de linha também para manter a mesma proporção. A última análise voltada aos inputs, a gente tem uma comparação entre G4 e F2, onde G4 apresentou um volume de produção 2 vezes maior, mesmo tendo taxa de quantidade de SKU e utilização de linha muito semelhantes. E como sugestão, a gente tem também a redução da taxa de utilização de linha em F2.
Agora, partindo para uma análise voltada a output, a gente tem que mesmo as DMUs H4, A3 e B2 possuindo um volume de produção muito semelhantes, a DMU H4 possui a menor taxa de utilização entre todas as DMUs estudadas. Então, como sugestão, a gente tem também a redução da taxa de utilização de linha em A2 e B3. Aqui tem uma comparação das eficiências, da calculada pela empresa, uma eficiência que eu chamei de eficiência geral, e a eficiência relativa calculada pelo DEA. É importante falar que a gente tem DMUs que estiveram muito próximas aos valores de eficiências, mas tiveram DMUs também com valor muito discrepantes. Essa discrepância se dá principalmente pelo fato de que variáveis chaves não são consideradas no cálculo de eficiência da empresa. Então, variáveis como a própria utilização de linha não é uma variável calculada não é uma variável utilizada no cálculo de eficiência da empresa. Como conclusões e perspectivas futuras, a gente tem, então, que todos os objetivos foram contemplados, desde as pesquisas bibliográficas até as análises dos resultados de oportunidades. Foi apresentado um estudo sobre essas diferentes variáveis e as variáveis que podem tornar realmente ou não uma linha de produção mais eficiente, e tiveram importantes insights sobre a influência do nível de utilização de linha, de quantidade de SKU e de volume de produção, e do desempenho operacional de cada uma dessas linhas, que podem ser baseados para gerar novos estudos e orientar metas para as outras linhas que não estiveram na fronteira de eficiência. Como perspectivas futuras, por fim, a gente tem então novas aplicações desse estudo, agora com diferentes variáveis ou em diferentes linhas, como linhas de lata ou linhas de retornáveis, e uma integração dessa análise DEA com ferramentas de tecnologia de gestão, tecnologia da informação para gestão, como o sistema PINS, que é um sistema que você consegue ter reportes em tempo real todos os dias, 24 horas por dia. Então, se você trazendo a análise DEA para um sistema como esse, você traz também novas perspectivas acerca do conceito de eficiência e de benchmark para os tomadores de decisão. É isso, muito obrigado. Joia. Obrigado, Fernando. Próximo, Luísa. Bom, alô? Bom, beleza, bom dia a todos, meu nome é Luísa e eu vou apresentar para vocês então meu TF, cujo tema é uma análise risco econômica de um projeto de inovação tecnológica para a remoção do lítio e do bóron da água produzida durante o processo de extração do petróleo. É o mesmo projeto que o Alex utilizou na análise do TCC dele. Bom, aqui está o sumário, vou começar dando uma breve introdução, falar da revisão literária na qual me baseei, dar um overview de como funciona esse projeto, contar um pouco da metodologia que eu desenvolvi e dos resultados que eu cheguei e a conclusão. Bom, começando então com a introdução, dando um pouco mais de contexto, esse projeto é um projeto real que está sendo desenvolvido para uma empresa petroleira lá na Malásia, em parceria aqui com a USP, e esse projeto ele quer justamente criar uma nova tecnologia que seja capaz de extrair o lítio e o bóron da água produzida durante o processo de extração do petróleo. E por que a empresa quer fazer isso? Ela quer extrair o bóron porque o bóron é um elemento tóxico. Então, quando ela for despejar essa água, ela tem que estar dentro dos padrões ali determinados das leis ambientalistas, e ela quer retirar o lítio dessa água produzida para ser uma nova fonte de receita da empresa. Ela quer vender esse lítio. O meu trabalho, mais especificamente, o objetivo do meu trabalho vai ser justamente fazer uma análise risco-econômica desse projeto para ver se ele é viável economicamente ou não.
Bom, mas afinal de contas, o que é a água produzida, né? A água produzida, ela é o principal subproduto gerado durante o processo de extração do petróleo. Então, só para vocês terem uma noção, a cada 1 barril de petróleo, 3 barris de água produzida são gerados. É bastante volume, são cerca de 250 milhões de barris produzidos todos os dias mundialmente. E o fato é que essa água ela tem uma composição bastante complexa, né? Ela é cheia de metais pesados, químicos, vestígios de óleo, bóron, por exemplo, que é também um elemento tóxico. Então, isso está sendo levantado como um problema ambiental gravíssimo, justamente quando a gente fala que cerca de 40% dos casos essa água ela é despejada nos oceanos sem qualquer tipo de tratamento. E, ao mesmo tempo, o mercado de lítio é um mercado em expansão que vem crescendo ao longo dos últimos anos e vai crescer ainda mais, movido principalmente pela indústria automobilística, quando a gente diz os carros elétricos que usam baterias à base de lítio. E o fato é que hoje a produção atual de lítio ela não vai ser capaz de suprir essa demanda pelo lítio, e por isso novas tecnologias estão sendo investigadas, estão sendo desenvolvidas para justamente tentar atender essa demanda, criar tecnologias mais limpas, mais eficazes de extrair o lítio de diferentes fontes, né? Hoje a principal fonte de extração do lítio são de salmouras, onde tem mais concentração. Na água do mar também tem, mas é bem baixa a concentração, então muitas vezes não vale a pena por ser mais caro. E a água produzida surge aí como uma nova fonte para a extração do lítio. Falando um pouco da revisão literária, eu me baseei em diversos artigos que eu agrupei em 5 principais temas, assim. Então, o primeiro tema é como que hoje as petroleiras fazem essa gestão do tratamento da água produzida. O segundo tema é quais são hoje as tecnologias que já existem para a remoção do lítio e quais são as que estão sendo desenvolvidas, estão sendo estudadas. O terceiro tema é como fazer uma análise risco econômica de um projeto de inovação tecnológica e como que as simulações de Monte Carlo ajudam nesse processo. E o último tema é como entender a economia do custeio, né, como custear um projeto da indústria química, como um projeto ainda em estágio inicial, como que a gente acha o custo desse projeto, enfim, os diferentes aspectos econômicos. Dando um pouco de overview do projeto, esse aqui é o design dele no estágio que ele está atualmente. Ele é separado em 3 principais subsistemas. Então, o primeiro sistema é a osmose reversa, onde ele vai ter um pré-tratamento ali da água produzida que chega, eliminando as principais impurezas. E depois o grosso dessa água, o permeado, ele passa pelo processo de nanofiltração, que é onde o bóron vai ser removido, para então poder despejar no meio ambiente essa água. E aqui embaixo é o processo eletroquímico para a extração do lítio, e então poder vender esse lítio. Então, esses são os 3 principais subsistemas. Tanto a osmose reversa quanto a nanofiltração são tecnologias já bastante utilizadas hoje no mercado, são tecnologias de membrana. Já o processo eletroquímico é um processo que é pouco explorado, ele ainda está não tem muito em escala, maioria em escala laboratorial, né? Ainda não foi muito utilizado pelas empresas, mas é o processo hoje mais com potencial, assim, mais limpo e mais eficiente para a extração do lítio. Então, contando um pouco sobre a metodologia que eu utilizei para fazer minha análise, o primeiro passo foi fazer a estruturação da análise econômica, depois eu fiz a estruturação da análise de riscos desse projeto, o terceiro passo seria fazer a coleta de dados para sustentar ali a minha análise, e aí sim, por fim, eu consegui calcular de fato, quantificar, né, todo o modelo, toda a estrutura da análise que eu desenvolvi. Então, falando um pouco sobre como que foi essa estrutura econômica, o primeiro passo foi encontrar qual seria a medida que eu utilizaria para verificar se o projeto é viável economicamente ou não. A medida escolhida foi o valor presente líquido do projeto, que é a medida mais usual, mais comum e mais utilizada para fazer esse tipo de análise de viabilidade de um projeto. E, basicamente, você vai trazer a valor presente todos os fluxos de caixa desse projeto ao longo de sua vida útil e verificar se é positivo ou negativo, né? Se o valor presente líquido for positivo, então o projeto ele é viável e pode ser atrativo. E o segundo passo foi, então, encontrar quais seriam esses fluxos de caixa, né? Que eu
utilizaria na minha análise. Então, tem ali a receita como entrada de caixa, e os demais grupos de fluxo de caixa são todos os diferentes custos do projeto ao longo da sua vida útil. O segundo parte, então, da estruturação dos riscos, foram levantados todos os parâmetros que influenciam no cálculo dos fluxos de caixa. Então, todos esses parâmetros são incertos, né, são incertezas ali, eles acarretam um certo risco no projeto, então eles vão afetar ali o fluxo de caixa do projeto. Então, aqui na esquerda eu agrupei em diferentes categorias de parâmetros, né? Aqui na esquerda são os parâmetros externos, no quais a gente não tem controle, então os parâmetros do fluido, né? Como as características do fluido, como que ele chega ali no sistema. Tem os parâmetros ambientais, os parâmetros econômicos, né? Como o preço do lítio, preço da energia elétrica, entre outros. E lá na direita são os parâmetros próprios do sistema, né? Os parâmetros tanto técnicos quanto os de design do sistema. Então, depois de levantar todos esses parâmetros, a gente precisou quantificar esses parâmetros, encontrar dados nas quais eu poderia encontrar quais seriam os valores desses parâmetros. Alguns deles foram tratados como constantes aqui do projeto. A empresa nos proveu alguns dados sobre o projeto, alguns pré-requisitos. E na direita são parâmetros que foram tratados como variáveis, né? Então a gente encontrou valores de mínimo e de máximo para cada um dos parâmetros e tratou esses parâmetros como variáveis uniformes. Ou seja, é um intervalo possível de possibilidades, e esse intervalo acarreta um risco na análise final para encontrar os fluxos de caixa do projeto. Aqui está como que foi calculado cada um dos fluxos de caixa, então a receita, os custos de investimento, o custo de energia. Para cada um deles tem uma metodologia diferente que eu encontrei na literatura para conseguir estimar como que seriam esses riscos, e cada um desses fluxos de caixa, eles dependem dos parâmetros lá que eu mencionei no slide anterior, e esses parâmetros, como eu falei, eles, a maioria das vezes vão ser tratados como variáveis. Então os fluxos de caixa variam dependendo dos parâmetros de input utilizado. Então, foram feitas simulações de Monte Carlo, né, após 1000 interações, mudando esses parâmetros que eu mencionei. Eu encontrei a distribuição de probabilidade para cada um dos grupos de fluxo de caixa. E então, depois de encontrar essa distribuição, eu trouxe tudo a valor presente e consegui, então, o resultado, consegui encontrar a distribuição final de probabilidade do valor presente líquido do projeto, né? Então, ali na direita, a gente consegue ver a distribuição dessa probabilidade. Em azul é sempre quando é positivo. Então, em 85% dos casos, esse valor deu positivo, que certo mostra uma certa atratividade do projeto, mas ao mesmo tempo, ali em vermelho, tem uma 15% mais ou menos de probabilidade do projeto ser inviável economicamente. Aqui embaixo dá para ver a média dos custos da receita. Então, teve um valor presente líquido de 360 milhões de dólares em média, e aqui na esquerda uma análise de sensibilidade para a gente entender quais são os parâmetros que mais influenciam nesse valor presente líquido do projeto. No caso, foi justamente a concentração do lítio na água produzida e o preço do lítio, que mais afeta esse resultado. Quando a gente fala a performance na remoção do bóron, já apresenta bastante mais risco o projeto. A gente consegue ver ali que, na maioria dos casos, 90% dos casos, a concentração de bóron final na água produzida fica acima ali do limite exigido ambientalmente, que é de 5 miligramas por litro. Então, tem bastante risco do projeto na situação que ele está atualmente, né, no estágio que ele está atualmente. É um risco bastante alto de não atingir esse limite, e a gente consegue ver aqui na esquerda que o parâmetro que mais afeta essa performance na remoção do bóron é justamente a taxa de rejeição da nanofiltração. Então, só em casos em que a taxa de rejeição foi maior que 97%, a gente consegue atingir o limite ambiental imposto de 5 miligramas por litro. Bom, então, como conclusão, os principais pontos aqui de destaque que eu trago para vocês sobre o meu trabalho foi que o uso das simulações de Monte Carlo é realmente uma ferramenta benéfica quando a gente compara com os outros métodos convencionais de cálculo do valor presente líquido.
de um projeto, justamente porque ele consegue variar simultaneamente diversos parâmetros de input e ele consegue levar em consideração as incertezas desses parâmetros, né, os riscos atrelados a cada um delas no resultado final da análise. E depois de ter feito todo o modelo, a gente viu que o projeto ele é bastante atrativo, tem uma probabilidade bem alta dele ter um PPL positivo. E os principais parâmetros que influenciam isso foi justamente parâmetros externos, no qual a gente não tem muito controle, que é o preço do lítio e a concentração do lítio na água produzida. Para futuras discussões, ainda tem bastante espaço aberto aí para estudar diferentes configurações de membrana, diferentes melhorias nas características da qualidade do fluido antes dele entrar no processo, como, por exemplo, aumentar o pH, que vai aumentar ali a performance na remoção do bóron. E, ao mesmo tempo, quanto mais avança o projeto, mais dados a gente tem, dados mais certos, dados mais precisos, que vão ali fazer com que o resultado final da análise fique mais preciso e mais próximo à realidade. É isso. Obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos que participaram e apresentaram. Seu veredito. Não, é sempre difícil, né, gente? São 4 bons alunos, 4 bons trabalhos de 3 ótimos orientadores. Então, bom, a banca já havia conversado já desde de quando a gente tinha a versão original e aí foi cancelada em virtude da questão elétrica do departamento. E hoje a gente só vai ratificar uma conversa e uma decisão que a gente já tinha tido lá atrás, tá? Bom, antes de mais nada, não ganhar não significa que o trabalho não está excelente, pelo contrário, tá? É simplesmente de 4 a gente tem que escolher um e parabéns para os 4, tá? E a gente deliberou que o vencedor vai ser o trabalho do Ângelo, da professora Linda, tá? Então, parabéns, Ângelo, parabéns, professora Linda. Cadê? Tá ali. Tá, então, e mais uma vez, parabéns também para os demais que são ótimos trabalhos, professor Dario, professora Selma, e assim por diante. Daniel, é isso. Um só, como você pediu. Tá bom? Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado, professor. Não, eu só queria aqui ratificar tudo que já foi dito, mas, ao mesmo tempo, também reiterar aqui os cumprimentos, além dos alunos premiados, dos alunos indicados. Eu acho que todos têm que se considerar premiados por chegarem aqui, nesse momento. Também cumprimentar mais uma vez a professora Linda, a professora Selma e o professor Dario, que eu sei, a gente sabe, sente na pele, né, o valor, a importância e o desafio que é orientar um trabalho de formatura. Parabéns a vocês todos. E professor Davi também, parabéns aí pela condução no departamento. Obrigado. Joia. Então tá joia. Então, parabéns, Ângelo, parabéns, professora Linda, parabéns a todos. Eu não conhecia os trabalhos e acho que tem um grande potencial aí, tá? Então, é claro que, dependendo do caminho que vocês forem seguir, é claro que a banca está avacalhando minha fala, mas aí o protocolo já foi para as cucuias já, né? Mas, brincadeiras à parte, eu não sei se serve como exemplo, mas assim, lá no meu doutorado eu resgatei coisas que eu fiz no TF para continuar. Então, assim, isso é coisa de acadêmico. Não necessariamente, tá? Então, bom, beleza? Muito obrigado a todos pela presença e encerrado 2023. Obrigado, gente.